Então, uma boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar toda a equipe do Executivo Camarário, a nossa secretária, a doutora Ana Silvestre, assim como todos aqueles que trabalham para podermos realizar nestas condições, em formato digital, as nossas reuniões, sendo esta uma reunião extraordinária que tem aqui como principal tarefa aquilo que tem a ver com a proposta de orçamento municipal e grandes opções do plano para 2021. Como articulado entre nós, dado que o dia em que realizamos esta reunião foi decretado dia de luto nacional pelo falecimento do professor Eduardo Lourenço, como previamente, repito, tínhamos articulado, faríamos agora um voto pesar com 1 minuto de silêncio. Obrigado. Muito obrigado. Como dizia há pouco, tratando-se de uma reunião de Câmara extraordinária, não há período antes da ordem do dia e, portanto, naturalmente, com a vossa permissão, entraríamos dentro dos assuntos inscritos na ordem do dia. O primeiro assunto que temos tem a ver com um contrato de comodato de loja para cedência ao município, que tem a ver com as atividades que decorrem agora na época natalícia, onde será ali instalado um presépio. Pretendia saber se sobre este ponto há alguma intervenção. Não havendo, partiríamos para a deliberação. Quem vota contra, quem se abstém. O primeiro ponto aprovado por unanimidade. O segundo ponto tem a ver com a realização da feira do livro usado. Perguntava, naquilo que tem a ver com a fixação de preços, repito, perguntava sobre este ponto alguma intervenção da vossa parte. Não havendo, partiríamos para a deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entrando no terceiro ponto, que tem a ver com as grandes opções do plano, bem como o orçamento, mapa pessoal e tabelas de taxas municipais a vigorar no próximo ano de 2021, gostaria de fazer aqui um conjunto de notas para partilhar convosco. A primeira nota, a nota de gratidão que todos os anos temos o gosto aqui de a transmitir, porque ela é fiel àquilo que é o compromisso dos trabalhadores, das trabalhadoras do nosso município na preparação deste documento bastante complexo e, portanto, dar essa nota de gratidão a todas e a todos os trabalhadores e, naturalmente, destacar aqueles que aqui na área financeira são os últimos a trabalhar este documento, na pessoa da nossa técnica Ana Margarida Ferreira, deixar expressa essa palavra de gratidão pelo trabalho difícil, bastante complexo, que é preparar o conjunto de documentos que hoje temos aqui para deliberação e que, no meu entendimento, correspondem de forma transparente, de forma explicativa ao essencial que devemos apreender
dos documentos que temos presentes para hoje deliberar. A segunda palavra é naturalmente também de gratidão a todas as forças políticas que conosco discutiram no âmbito do direito à oposição, do direito à participação, de todas as forças políticas que conosco reuniram, incluir também aqui todos os presidentes de junta, alguns parceiros sociais que fomos auscultando ao longo dos últimos meses até em função daquilo que tem a ver com o tema Covid-19 e, portanto, transmitir a todas as forças políticas a nossa gratidão, aos presidentes junto, aos parceiros que connosco debateram as opções de futuro do nosso Conselho e que também nos ajudaram, como é óbvio, naquilo que tem a ver com a identificação das prioridades de intervenção no nosso município, onde diria que existe aqui um largo e amplo consenso nesta cultura de compromisso e de participação que sempre cultivamos, independentemente do estatuto do direito à oposição. São muito frequentes o conjunto de reuniões que vamos fazendo ao longo do ano com todas as forças políticas, naquilo que tem que ver com a definição de prioridades, de dossiês estruturantes para o presente e o futuro do nosso Conselho. Transmitir que uma das orientações para este documento, como não podia deixar de ser, é dar continuidade ao caminho de rigor e de transparência, um orçamento orientado naquilo que tem a ver com as respostas que temos de ter à nossa comunidade, às pessoas da nossa terra, àquilo que tem a ver com as dificuldades que as empresas nesta altura passam, as nossas instituições, e perante um grau de incerteza que ainda hoje temos. Tivemos boas notícias nas últimas 2-3 semanas em relação aos avanços da ciência naquilo que tem a ver com esta pandemia, que tem trazido a tragédia, tem trazido algo muito trágico à nossa vida e à vida das empresas, à nossa vida social, à vida associativa, ainda com algum grau de incerteza, mas com maior esperança hoje quando discutimos este documento do que aquilo que antecipávamos, porventura, há um mês, mas sabemos que 2021, pelo menos o primeiro trimestre, o primeiro semestre, ainda teremos que passar por muitas dificuldades. O relançamento da economia não se faz ao ritmo da vacinação e, portanto, sabemos que o ano de 2021 antecipamos um ano de grandes dificuldades para todos nós e naquilo que essas dificuldades possam condicionar aquilo que estamos a procurar comprometer-nos para realizar em 2021. Diria que as nossas orientações prosseguem aquilo que naturalmente foi sufragado há cerca de 3 anos atrás pelos nossos concidadãos, pelos eleitores que decidiram participar no ato eleitoral e, portanto, eu diria que teremos aqui 5 pilares fundamentais. O primeiro, naquilo que tem a ver com a economia e o emprego. Destacava que 2021 tudo aponta para que seja o ano de concretização dos investimentos no Casal Branco. Virá a próxima reunião de Câmara, dia 9 de dezembro, aquilo que tem a ver já com o caderno de encargos e com os procedimentos para a asta pública do Casal Branco, tudo a decorrer dentro da normalidade, até porque estamos a dar 30 dias úteis para que as empresas apresentem propostas. Estimamos que início de fevereiro estaremos em condições de abrir as propostas num ato que é público para a adjudicação dos terrenos ao melhor preço, será o critério será o melhor preço, havendo um conjunto de requisitos que as empresas têm que concretizar
para se porem a ficar com o casal branco, o critério será o preço. Portanto, tudo indica que início de fevereiro possamos ter o terreno entregue a empresas ou uma empresa para concretizar o seu investimento no nosso concelho. Também transmitir que será ano para melhorar acesso e sinalização à zona industrial do Cartaz de Vila Santorico, com a prudência que temos de ter num processo que temos trabalhado muito, mas que tem andado em alguns impasses administrativos, burocráticos, muitas vezes até a nós custa entender, mas estamos a trabalhar para também concretizar a regularização dos terrenos da zona industrial da Lapa no semestre do próximo ano. Dizer que no Valley Park, e tenho estado a promover um conjunto de reuniões nas últimas 2, 3 semanas com o presidente da Valley Park e com investidores, temos a fé e a esperança que 2021 possa ser um ano de concretização de muitos investimentos que neste momento estão em avaliação para a Valley Park. Dizer, e irá à próxima reunião de Câmara, a abertura do procedimento para o regulamento que irá definir as regras no apoio aos incentivos no âmbito do Programa de Recuperação Económica e Social do Concelho do Cartacho e, portanto, também aqui procurar dar respostas com uma análise mais fina nessa altura e com certeza no próximo ano, com noção maior das consequências da pandemia, quer ao nível das famílias, quer ao nível das cidades comerciais, leia-se empresas, comércio local, quer ao nível do associativismo, para que o nosso programa de recuperação possa dar resposta àquilo que são as necessidades e dizer que aqui, e depois de falar com muitos municípios, de consultar inclusive uma pessoa que dá formação no Tribunal de Contas, sabemos que muitos municípios avançaram já com alguns apoios e que neste momento estão a ser questionados pelo Tribunal de Contas por falta deste regulamento específico para dar estas respostas. E, portanto, vamos trabalhar neste instrumento para ter outra solidez, não apenas ao nível da definição de critérios, mas na certeza daquilo que vamos fazer, sem ter aqui quaisquer constrangimentos de, porventura, não podemos estar a cumprir na íntegra a legalidade das nossas decisões. Falava aqui num segundo pilar que tem a ver com as áreas da educação e juventude, que este orçamento também procura dar resposta, dar continuidade ao investimento no futuro, ao investimento na área da educação, e por isso 2021 será o ano do lançamento do programa de concurso da Escola Secundária do Cartacho. Será ano para requalificarmos a EB23 de Pontevel e a EB23 do Cartacho, que já precisa de algumas intervenções. Será o ano em que pretendemos aquilo que não conseguimos este ano. Tínhamos pedido 2 salas de pré-escolar para o Cartaz públicas, foi-nos concedida uma. Queremos ver concretizado no próximo ano letivo a 2ª sala de jardim de infância público no Concelho do Cartaz, dar naturalmente continuidade às intervenções de requalificação, pequena ou maior, através das juntas de freguesia, nas escolas de primeiro ciclo e na escola e nos jardins de infância públicos do nosso Concelho. Numa terceira prioridade, aquilo que tem a ver com investimento em infraestruturas e equipamentos. Aqui destacava a nossa pretensão de retomar o plano de requalificação da rede viária municipal e temos cerca de 740 mil euros estipulados no orçamento. E eu aqui quero sublinhar, dentro da transparência com que temos trabalhado, o grau de incerteza que temos em relação a esta matéria
se formos chamados a dar respostas a outras matérias que não estamos à espera. Há um ano, quando reunimos aqui todos, não estávamos à espera de ter uma pandemia, portanto pode haver aqui algum evento extraordinário que nos possa condicionar. Esperemos todos que não. Portanto, e aqui também a questão de alguns equipamentos, e vamos dar continuidade, e reparam nas verbas orçamentadas, àquilo que tem a ver com o trabalho feito nos últimos anos de requalificação de equipamentos culturais, equipamentos esportivos. Estejamos a falar de centro cultural, estamos a falar de biblioteca, estejamos a falar de museu, estádio municipal, piscinas municipais. Portanto, dar aqui continuidade à requalificação de alguns equipamentos, implementação de parques infantis onde ainda eles não existem, ou alguma requalificação de equipamentos públicos, a questão do skatepark. Temos essa expectativa pelo trabalho que temos feito nos últimos meses de encontrar soluções que podemos pagar, portanto, soluções que do ponto de vista orçamental não comprometem outras decisões que somos chamados a tomar. Dar aqui num quarto pilar naquilo que tem a ver com ambiente e qualidade de vida. Destacava neste segmento, na área da limpeza urbana, que este ano foi reforçada com uma varredora mecânica, que neste momento já está a dar boas respostas, depois de um período em que naturalmente o equipamento teve que ser afinado e aqueles que trabalham com o equipamento também tiveram que ter a necessária informação. Portanto, pretendemos no próximo ano dar continuidade ao ritmo naquilo que tem a ver com a desinfecção de contentores, reforço através da Resiurba, Ecolzir e reforço quer de ecopontos, quer naquilo que tem a ver com o investimento municipal, reforço e substituição de contentores, outros equipamentos de trabalho na área da limpeza urbana, os aspiradores urbanos também que vão dar melhor resposta e colmatar alguma insuficiência de recursos humanos que temos nesta área. Ao nível dos jardins e dos espaços verdes, quer a nível da aquisição de equipamento, quer ao nível do trabalho que vamos realizar logo no início do ano, de prestação de serviços em alguns espaços verdes, onde não temos meios recursos humanos para poder fazer este trabalho, e, portanto, a área da limpeza urbana, conservação e manutenção de espaços verdes, como podem ver pelo valor do investimento, ele é incrementado neste ano de 2021. Destacar um quinto pilar fundamental para o bem-estar das nossas comunidades, tem a ver com aquilo que se relaciona com as questões da segurança e com as questões da proteção civil, quer aquilo que está em curso a nível de mapa de pessoal, de finalmente haver moldura legal para podermos estabilizar o quadro dos bombeiros municipais na carreira que eles exercem. Por outro lado, também estabilizar pela primeira vez o comando dos bombeiros municipais do Cartaz, o reforço das necessidades ao nível dos bombeiros, mas também abrimos uma rúbrica num trabalho que já iniciamos com o Ministério da Administração Interna, da possibilidade de podermos fazer um protocolo com o MAI para a requalificação do posto já antigo, do quartel da GNR, que precisa com muita urgência de intervenção. O município, dentro dos parques meios que tem, quer naturalmente envolver-se, dar aqui o mote para que o MAI possa, o Ministério da Administração Interna possa fazer este investimento. Estamos também a reforçar a rúbrica ao nível dos equipamentos de segurança. É importante que os nossos bombeiros, que os nossos agentes de proteção civil possam ter equipamentos que lhes confiram segurança, sempre chamados a situações de socorro, como são diariamente nestas casas
que estão abertas 24 horas por dia, todos os dias do ano. Portanto, reforçar esta nossa preocupação de dar prioridade àquilo que nos parece neste momento mais fundamental para o nosso concelho. O dinheiro é um bem escasso neste concelho. Sempre explicámos com total transparência desde o primeiro momento que iria custar bastante tempo a ultrapassar este tempo de emergência que aqui encontramos. Todos tínhamos a noção, pelo menos quem vive aqui no dia-a-dia, temos todos a noção que este caminho era o caminho das pedras. É um caminho difícil, mas acreditamos que se mantivermos o rigor e a transparência nas contas, e eu penso que aquilo que são os resultados que apresentámos nos últimos anos dão-nos a credibilidade naquilo que tem a ver com as propostas de orçamento que apresentamos para o ano seguinte, quer ao nível daquilo que temos conseguido reduzir o passivo do município, e eu recordo que no ano passado reduzimos o passivo do município, em cerca de 2.400.000 euros. Recordo aquilo que tem sido a execução dos orçamentos com taxas de execução muito acima daquelas que encontramos em 2013. Em 2013, o município tinha uma taxa de execução orçamental a rondar os 21%, 22%, que era a pior do país. Encerrámos 2019 com uma taxa de execução no âmbito da receita a ultrapassar os 88%, portanto, um acréscimo de mais de 66% nesse período de 6 anos, e eu julgo que temos naturalmente de manter este ritmo, o ritmo naquilo que tem a ver com a redução de prazos médios de pagamento, que para a nossa economia foi extremamente importante. Recordar que tínhamos um prazo médio de pagamento de 373 dias quando chegámos a esta Câmara, e hoje à data de fecho de 2019, tivemos de cerca de 23 dias. Gostava também de sublinhar a importância de 2021 para aquilo que tem a ver com o contrato de concessão de águas à Cartágua. 2021 vai ser um ano decisivo. Atualizar aqui a informação que já reunimos com as águas do Ribatejo, já foi formado um grupo de trabalho para estudar este tema e estamos numa fase de entrega de elementos para que os cálculos possam ser feitos. Ainda hoje à noite vou ter uma reunião com a Cartágua para voltarmos a falar sobre esta matéria. Aguardamos que a senhora Ministra, que tutela o FAMA, a Ministra Alexandra Leitão, nos receba com o Estado de Autarquias Locais para darmos continuidade a este assunto. Continuamos à espera que a ERSAR, que também está nesta altura em reformulação do seu Conselho Diretivo, nos receba para também abordarmos este tema. 2021 vai ser decisivo, reitero aquilo que tenho dito, temos que fazer uma avaliação profunda para perceber se temos condições de poder resgatar o contrato, e diria que os próximos 4, 5 meses serão 4, 5 meses de muito trabalho neste dossiê, pela complexidade que todos entendem que um assunto desta natureza comporta. Portanto, 2021 vai ser também um ano onde o nosso futuro, e este é, no meu entendimento, o dossiê mais decisivo para o futuro do nosso Conselho, vai obrigar-nos a todos, e eu, tal como tenho feito sempre em dossiês estruturantes, farei questão de envolver todas as forças políticas, à forma que vamos tendo conhecimento dos relatórios que nos vão fazendo chegar sobre aquilo que está em causa para a nossa decisão política. Faço questão de, em 2021, contar com todos e com todas as forças políticas
para trabalharmos em conjunto, sem demagogias, com realismo, com os olhos postos no futuro, podemos tomar as melhores decisões para o futuro do Conselho. Eu gostava também de aqui transmitir, por fim, o nosso compromisso em dar continuidade a esta cultura de abertura e de participação com todas as forças políticas, como tem existido até aqui, porque precisamos, e a situação de emergência onde ainda trabalhamos, precisamos de todas e todos para ultrapassarmos os momentos que ainda vivemos de grande asfixia financeira e possamos todos dar o nosso melhor contributo neste último ano deste nosso mandato para sairmos todos com a consciência que tudo fizemos, tudo contribuímos para deixar o Conselho melhor do que aquele que encontramos. Eu, no meu caso, em 2013, esta equipa que encontramos em 2017. É nesse sentido que trabalhamos e é nesse sentido que escolhemos como mote para o orçamento para 2021 que o futuro depende de facto de nós, de todos nós. Se concordarem com esta metodologia, eu dava agora primeiramente a palavra ao vereador, ao vice-presidente e vereador do Pelouro Financeiro, para poder, com algum detalhe, fazer-nos uma apresentação do orçamento e depois daria a palavra a todos vós, se estiverem de acordo com esta metodologia que temos utilizado nos últimos anos. Nesse sentido, dava a palavra ao vice-presidente Fernando Amorim. Boa noite e força. Muito boa noite. Boa noite a todos. Eu estou a ouvir aqui com feedback, não sei se estão a ouvir bem. Estamos a ouvir muito bem. Ok, muito bem. Peço desculpa, estávamos. É microfone. Okay. Fui eu sem querer, desativei o teu micro. Força. Okay. Então, boa noite mais uma vez. Agradecer as palavras também aqui do Presidente, que elas realmente foram o mote e a chave para a elaboração deste documento, que bastante trabalho deu, e eu aproveito também para reiterar o meu agradecimento, e mesmo pessoal, enquanto elemento desta equipa e também como vereador, à doutora Margarida Ferreira, pelo seu trabalho na elaboração deste documento, que não foi fácil. Aliás, mais uma condicionante tivemos este ano na elaboração do orçamento, foi uma transição para um novo sistema contabilístico, o SNCAP. Como repararam, é um orçamento que é o orçamento de 2021, mas já tem um caráter plurianual, que obriga a ser até 2025. Tivemos que aqui criar as ferramentas necessárias para estimar um orçamento, quer do lado da receita é mais fácil, porque a receita tem regras específicas para a sua elaboração, mas do lado da despesa tivemos que recorrer aqui ao histórico de 2019 para trás, para, nomeadamente em termos de orçamentais, elaborar este documento, assim também com a ajuda dos serviços e mantendo toda esta política que há bocado foi referida na elaboração do mesmo. Fazer referência também aqui que alguns critérios de inscrição de verbas no orçamento alteraram no âmbito da transição do sistema da norma contabilística, o que, por exemplo, neste momento, e se calhar repararam, a rúbrica de impostos indiretos está a zero, porque as verbas que eram inscritas nessa rúbrica passaram a ser inscritas na rúbrica 04, por terminação de uma norma interna da DGAL, que assim veio dar esclarecimentos sobre essa inscrição das verbas que anteriormente eram inscritas na 02, passou a ser tudo inscritas na 04. E eu ia pedir aqui autorização ao Presidente para partilhar aqui 8 slides. Está disponível, está. Eu penso que, não sei se estão a ver. Ainda não.
Só. Já estão a ver? Não. 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 Estranho. É necessário selecionar o ecrã principal e clicar na caixa de texto. Na caixa de texto não, na caixa do ecrã. Ok, então vamos cá ver se agora já está. Agora sim. Sim. Sim? Sim, sim. Agora sim. Ok, só agora por-vos... Só perdi aqui a vossa imagem. Já está. Muito bem. Portanto, como... Portanto, aqui neste primeiro slide temos uma pequena, temos a evolução desde 2017 até 2021 do nosso orçamento. O nosso orçamento de 2021 tem um valor um pouco superior ao que tem vindo a ser de 2018, 2019 e 2020. E isto... Vice, nós só estamos a ver o slide capa, pelo menos é o que eu estou a ver. Só estamos a ver o de capa ainda, sim. E agora? Nada. Agora não estamos a ver nada. A não ser nós próprios. Agora estamos a ver a apresentação. Ok. O slide em si. Sim, sim. Sim. Já estou a ver o slide, barras. Vice, eu acho que este é 2020, veja lá. Pelo menos cá em cima diz orçamento 2020. Não, mas não é isso que eu... Isso é um lapso freudiano. Hum? Isso é um lapso freudiano. Ter 20, 19, 18, 17 é um lapso freudiano. Só agora... Já estou a ver agora. Agora já. Ok. As barras. Estamos a ver o gráfico de barras. Ok. Muito bem. Portanto, aqui temos, como eu estava a dizer, 2018, 2019 e 2020, tínhamos o nosso orçamento em 19 milhões de euros. Em 2021 temos um orçamento de 21 milhões de euros. E isto também se deve a um facto, porquê? Porque também temos aqui o valor das moratórias que passou irá passar em saldo de gerência do ano de 2020 para o ano de 2021, em que obrigou depois aqui também a inscrever essa verba, o que vai puxar o orçamento para cima relativamente aos valores normais. Isto está explicado na introdução do orçamento, uma vez que houve necessidade de este saldo de gerência do ano 2020 para 2021 vai ser um saldo de gerência com certeza superior ao do ano 2020, uma vez que tem este incremento do valor das moratórias do FAM e, como sabem, que não foi aplicado, mas irá ser aplicado, como o Sr. Presidente também já referiu, no nosso plano de recuperação económico e social do município do Cartaz. Isto agora não muda nada. Não está a mudar, não. Não muda mesmo nada. É melhor pôr 1 a 1. É. Eu vou pôr aqui 1 a 1 e assim é mais fácil.
Estão a ver agora? Estamos a ver, sim. Pronto, assim se calhar é mais fácil. Ok. Portanto, agora aqui, nomeadamente aqui no que tem a ver com as nossas receitas e separadas por rúbricas, temos os nossos impostos diretos, que têm 5.511 inscritos em orçamento. Como eu há pouco referi, os impostos indiretos passaram a ser contabilizados na rúbrica taxas, multas e outras penalidades, por uma questão de alteração do sistema de contabilidade, e como podem ver temos 523 mil euros, e que é o maior valor que temos desde 2017 de inscrição na rúbrica do orçamento. Rendimentos de propriedade, 997 mil euros. As transferências correntes, que são do Orçamento de Estado, 7.557 mil euros. A venda de bens e serviços correntes, 1.766. As outras receitas correntes, 2.885, valor onde está incluída a verba que transitar do saldo de gerência relativamente que inclui, para além de outra rúbrica, as moratórias do FAM do ano 2020 e as transferências de capital 1.747. Temos uma receita corrente de 19.241 e uma receita de capital de 1.775. Ó Vice-Presidente, peço desculpa. Se calhar era importante explicar a variação, o aumento brutal que estimamos ter no rendimentos de propriedade. Rendimentos de propriedade. Que normalmente andava. O rendimento de propriedade aqui tem a ver realmente com a questão da Tagus Gás, que passámos a cobrar, ou seja, passámos a liquidar e a cobrar efetivamente esta receita, e portanto tem a ver exatamente com esses valores. Este valor que tínhamos uma taxa de execução nesta rúbrica aproximadamente 5, 6, 7%, e poderemos verificar que em 2019 esta taxa de execução nesta rúbrica, 2020, perdão, a taxa de execução nesta rúbrica terá uma execução acima dos 85%. Essa é a principal razão que temos. Aqui na questão das despesas, e mudou, conseguem ver agora as despesas? Ok. Aqui na questão das despesas com o pessoal, temos aqui uma redução do valor em termos de despesas com o pessoal, uma vez que existe um conjunto de concursos e procedimentos que já se iniciaram em 2020, portanto, e temos aqui também já em termos de aposentações, que o ano 2021 vamos ter aqui, estima-se, à volta de 37 aposentações no município do Cartaz, portanto, por isso também eu reforço o nosso quadro de pessoal para esse efeito. Os juros e outros encargos têm a ver essencialmente com o FAM, em que temos que pagar. As transferências correntes, que mantém mais ou menos em termos de valores de 2020. As outras despesas correntes, também 229 mil euros. Aquisições de bens e serviços, 4.520 mil euros. As transferências de capital, basicamente, são residuais, 15.635, portanto, isto tem a ver basicamente com as transferências de capital, peço perdão. Sim, as transferências de capital têm a ver com rubricas residuais, nomeadamente na aquisição de alguns bens que não estão previstos nos passivos financeiros, nomeadamente os leasings que temos ainda, de pagamento de leasings com o BPI de dois sintéticos. Depois temos os ativos financeiros, que têm apenas uma verba residual de 15 euros. Os passivos financeiros é o pagamento ao FAM dos empréstimos e também, neste caso, ao novo banco e à Caixa Geral de Depósitos, que em princípio no ano 2021 apenas o município ficará com 2 empréstimos ao novo banco e ao FAM. Portanto, será regularizado. Despesas correntes, 14.847 mil euros. Despesas de capital, 6.169. Esta despesa de capital
Está aqui incluído também já a escola secundária, o lançamento do concurso da Serpa Pinto, das obras da Serpa Pinto e todas aquelas intervenções que há bocado o Sr. Presidente também referiu. Em termos de equilíbrio orçamental, o município tem feito ao longo desde 2014 uma recuperação para a tendência para o equilíbrio orçamental. Estima-se que em 2020 o que era estimado no nosso orçamento eram 653 mil euros em termos de desequilíbrio. Espero que nas contas a apresentar em 2020 esse desequilíbrio seja um pouco menor. Relativamente ao ano 2021, esse desequilíbrio tem 454 mil euros. Contudo, com a evolução, nomeadamente da execução do orçamento, iremos também referir que tentar que este desequilíbrio seja nulo, uma vez que é esse compromisso também que temos que o FAM, que em 2021 este desequilíbrio seja nulo. É o primeiro ano em que este desequilíbrio tinha que ser nulo em termos comparado com o PAM. Em termos de endividamento, continuamos a cumprir com os objetivos previstos no nosso plano de ajustamento municipal. Em 2020, contamos fechar o ano com um rácio de 3,76 de índice de dívida e para 2021, 3,71. Portanto, esta é a estimativa que temos para este indicador. Também dentro dos parâmetros do FAM, que em 2021 permitíamos ter um rácio de 3,82. Portanto, ficamos um pouco abaixo do que é estimado pelo PAM neste indicador. Um outro indicador é as contas a pagar e os pagamentos em atraso. Portanto, pagamentos em atraso, o município desde 2019 também não tem pagamentos em atraso. Contas a pagar, estimamos que à data de 31 de outubro de 2020 este valor era de 302 mil euros. Estimamos que em 2021, à data de 31 de 12, esse valor seja aproximadamente 115 mil euros, nomeadamente tendo aqui já 60 mil euros incluídos dos encargos da Segurança Social, dos vencimentos de dezembro, que serão pagos apenas em janeiro no ano 2022. Portanto, já contando com essa margem que está aqui refletida. Em termos de prazo médio de pagamentos, 2019 terminámos com 23 dias, aqui a 31 de outubro de 2020 temos, por cálculos feitos pela nossa área financeira, 24 dias, estimamos que em 2021 podemos terminar com 25 dias ou menos. E porquê? Porque é que não temos este indicador? Era-nos dado pela DGAL, só que a DGAL também está em processo de reformulação de todo o seu sistema. Apesar de nós reportarmos mensalmente no antigo sistema, a DGAL ainda não consegue ter a funcionar o sistema CISAL, de acordo com o SNC-AP. Portanto, e também haver notícias a públicos, a falta de informação dos municípios, não é culpa dos municípios, com certeza é culpa sim da DGAL, que não tem ainda o sistema preparado para receber as contas dos municípios no sistema SNC-AP, apesar de todos os municípios, todos os meses, nós fazemos o reporte à DGAL, mas na antiga plataforma. Na atual plataforma ainda não conseguimos ter estes dados. Em termos de fundos disponíveis, e como eu há bocado disse, a questão do saldo de gerência vai ser um saldo de gerência superior ao saldo de gerência que tínhamos de 2019 para 2020. O saldo de gerência de 2020 para 2021 vai ter a ser um saldo de gerência bastante superior. Nós, neste momento, a 31 de outubro, tínhamos 5.497.000 euros de fundos disponíveis, ou seja, era a capacidade de tesouraria do município a 31 de outubro, e a 31 de outubro de 2019, esse valor era de 1.354.000 euros. Presidente, estes são os números, de uma forma geral, que temos no nosso orçamento. Obrigado, Vice-Presidente. Passaria então a palavra, presumo naturalmente, ao Sr. Vereador Jorge Gaspar. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Penso estarmos todos a ouvir-me bem. Assim o espero. Eu começo por admitir uma dificuldade pessoal em fazer comentários políticos a um orçamento com esta natureza, com estes contornos e, essencialmente, com este conteúdo
puramente contabilístico. Nós temos dito ao longo dos últimos 3 anos que a Câmara se tem limitado a fazer uma gestão financeira e não uma gestão nem económica nem política da Câmara Municipal, o Executivo Socialista. Eu devo dizer que perante esta proposta de orçamento retiramos a gestão financeira e colocamos apenas a gestão contabilística, porque já nem sequer é gestão financeira. A gestão financeira está feita, enfim, o FAM está executado na sua quase totalidade, enfim, é residual aquilo que não está executado, aquilo que tinha produzido do ponto de vista financeiro enfim, e contabilístico também já produziu, redução para as médias de pagamentos e do passivo, esses efeitos macro do FAM estão produzidos e, portanto, aqui estamos perante, enfim, pura gestão contabilística, repito, já nem sequer é gestão financeira. O Sr. Presidente disse o que disse minutos atrás. Podíamos ter recuado 3 anos, bastava mudar o ano e era tudo igual. A narrativa era exatamente igual e pior do que a narrativa, enfim, o conteúdo e as consequências desse mesmo conteúdo seriam também elas exatamente as mesmas. Este orçamento, enfim, na sequência, aliás, do que se esperava depois do Executivo Socialista ter mantido os impostos municipais no máximo, é um orçamento, eu diria, quase de desistência do Partido Socialista perante aquilo que possa ser o futuro do cartaz. Vejamos. Não há um estímulo orçamental à economia local. Falou-se aqui, mas fala-se todos os anos, apoio à economia, para o ano é que é, enfim, parece quase o nosso clube, presidente, para o ano é que é, mas na verdade não há um estímulo orçamental de 1 cêntimo à economia local. Não há 1 cêntimo para apoio às empresas. Não há um estímulo fiscal que fosse simbólico, mas não há um estímulo fiscal às famílias nem às economias familiares. O plano de investimentos, o plano plurianual de investimentos é uma pura ficção. Não há nada de novo e aquilo que há de novo nem sequer começou. É aquilo que está programado desde pelo menos 2017, mas que ainda não saiu do papel, a não ser do papel com o qual imprimem as vossas propostas de orçamento. Diz também, o Sr. Presidente referiu, e diz também por escrito no documento, que o Executivo Socialista, enfim, acolheu um conjunto de propostas e ouviu os partidos, os parceiros sociais. Devo dizer, não sei para que é que ouviu. Foi pura perda de tempo para todos, com toda a certeza, porque, pelo menos do ponto de vista, enfim, dos parceiros sociais, e eu tive a oportunidade de participar, como o Sr. Presidente sabe, também nessas reuniões, e do ponto de vista, enfim, do PSD e da variação Juntos pela Mudança, dos vereadores Juntos pela Mudança, nós propusemos um fundo de apoio à economia local, não existe. Nós propusemos um fundo de apoio ao associativismo, não existe. Bem, mas na verdade o fundo de apoio ao associativismo também nunca podia existir porque este Executivo Socialista aprovou há 3 anos e tal a constituição de um gabinete de apoio ao associativismo e nem sequer o gabinete, quanto mais o fundo. Há um fundo social de emergência que está dotado da módica quantia de 35.000 euros. Isto é, no meio de uma crise brutal, com um orçamento municipal de 21 milhões de euros, com um desconto, como bem referiu o Vice-Presidente Dr. Fernando Amorim, de 1,5 nas amortizações ao FAM em 2020, o Fundo Social de Emergência é dotado com 35.000 euros. Bem razão tínhamos nós, quando atrás não votámos a favor da construção desse fundo, exatamente que era um fundo com um saco vazio. Eu diria, enfim, quando estou a medir as palavras, que digamos que a dotação deste Fundo Social de Emergência é, do ponto de vista político, indecoroso. E devia haver algum pudor nessa matéria, pudor político, com certeza, não é pudor pessoal, longe disso, em fazer, enfim, alarde dessa quantia. Pior ainda, o texto com o qual se apresenta o orçamento dá destaque, está lá escrito, todos nós podemos comprovar, dá destaque a 2 projetos, como sendo, juntamente com o tal Fundo Social de Emergência de 35.000 euros, os projetos que corporizam a aposta da Câmara Municipal do Cartaz Socialista na ação social. O projeto A Farpa e o protocolo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Pois quem tiver o cuidado de ver os quadros e não ler apenas o texto, porque na verdade também só é, enfim, equivocado quem quer ser equivocado, o projeto da Farpa tem uma dotação de 1.900 euros e a APAV uma dotação de 5.000 euros. E isto aparece destacado como instrumentos relevantes no quadro de apoio social promovido pela Câmara Municipal do Cartaz. Parece-me, de facto, uma coisa, enfim, até difícil de comentar. Enfim, imagina a dificuldade que tiveram em escrevê-lo. Saldo de gerência, bem destacado pelo Sr. Vice-Presidente, é de facto inferior ao 2019, mas não é inferior ao saldo de gerência de 2018, que foi de 18 para 19, foi de 3.300.000 euros, o que prova
que eu e o vereador Nuno Rosa Nogueira temos razão desde o início. O orçamento municipal, aliás, como este, já não se admite por escrito. O ano passado admitia-se. O orçamento municipal carece de saldo de gerência para poder viver de uma forma equilibrada no papel, de uma forma equilibrada do ponto de vista contabilístico. Eu tenho aqui apenas duas questões para colocar ao Sr. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente, enfim, quem entender que possa responder. Uma delas que está plasmada na página 33 do documento a propósito de uma responsabilidade contingente. Eu vou abrir aqui o meu próprio documento, não o vou partilhar, obviamente, mas está na página 33 do documento e nós gostaríamos de saber de que se trata esta responsabilidade contingente. Eu não sei se estamos todos lá, Presidente. Sim, sim, sim. Ok, obrigado. Um processo que está no TAF de Leiria, de 330 mil euros, que aparece aqui como responsabilidade contingente. Diz que há aparecido o MP e o processo está concluído desde 2018. Eu gostava de perguntar exatamente que processo é este, qual é o assunto, qual é a matéria, de que se trata. Enfim, a quantia é significativa, 330 mil euros. Gostava de saber que processo é este. Se a memória não me atraiçoa e o vice-presidente que me corrija, penso que tem a ver com uma questão de pagamentos aos bombeiros municipais. Se a memória não me atraiçoa. Não. Não é este? Não, dá-me licença, Presidente. Força, força. Esse processo do TAF Leiria é um processo que já está a decorrer e que chegámos a acordo e tem a ver com os sintéticos. É o processo dos sintéticos. Ok. Ok. Mas é um processo que chegámos a acordo com o pagamento, com o banco, nesse sentido. Portanto, é dos sintéticos. Muito obrigado. Muito obrigado. A outra pergunta, Sr. Presidente, tem que ver com aquilo que o Sr. Presidente referiu e que está também no texto, a propósito do resgate das águas à Cartágua. O Presidente refere-se, enfim, àquilo que já tinha dito aqui há um mês e meio, sensivelmente, à norma da proposta de lei de Orçamento de Estado que permitia ao FAM financiar o resgate de concessões. É isto, não é? O artigo 87 da proposta de lei. Esse artigo 87 foi chumbado no Parlamento. No dia 20 de novembro, a Comissão chumbou essa norma. E, portanto, eu quero saber exatamente se o Sr. Presidente tenciona, junto do FAM, enfim, recuperar a lógica FAM a financiar o resgate, se tenciona uma alteração à lei das finanças locais para o cartaz poder endividar-se junto da banca privada para sustentar essa aspiração política, ou se, enfim, sabe alguma coisa que eu não sei. Muito obrigado. Depois tenho aqui um outro comentário, mas se puder responder diretamente, agradeço. Obrigado. Eu há pouco, quando reforcei Ministra e Secretário de Estado, tem a ver com isso mesmo. Portanto, perceber que a alteração à lei do FAM é que vai ser feita para poder encontrar uma solução para esta situação. Dizer também sobre isso à banca privada, à banca pública, via FAM. Portanto, a nossa preferência, havendo solução para isto, é via FAM. Não é a primeira vez que o orçamento tem isto escrito. Já no ano passado teve. Aqui, o essencial aqui é a alteração à lei FAM, que permite, à semelhança do mecanismo que existiu para dívida vencida até X de 2011, também poder abrir a porta a financiamento para este tipo de situações. Portanto, aqui, a lei para nós fundamental é a lei FAM. Se vai haver ou não alteração, pese embora a decisão em sede de Orçamento de Estado, se a lei FAM permite ou não resolvermos o problema, e aqui quando digo o problema, é podermos pelo menos avaliar desta possibilidade. Muito bem, eu, como terá compreendido, a pergunta foi politicamente retórica, não é? Porque, enfim, até não vou desenvolver mais, enfim, digamos assim, o argumentário político me parece que está já na fase do politicamente delirante.
Eu preferiria que a Câmara do Cartaz Ó doutor Jorge Gaspar, acho que isso não fica bem entre nós. eu disse politicamente, por exemplo, não podemos estar aqui sempre com, enfim, não é paninhos quentes, estamos com paninhos quentes do ponto de vista da moderação democrática. Eu não disse que o Presidente estava delirante, disse que o Presidente diz que eu sou delirante. Podemos dizer tudo um ao outro, desde que a gente ponha a palavra politicamente, podemos dizer tudo uns aos outros. Não é tudo, é Bom, politicamente. Parece-me, sinceramente, já o disse, politicamente delirante. No município, no estado em que o Cartaz está, estamos a ter esta conversa de recorrer à banca privada, pública ou FAM para financiar as águas, parece-me de facto politicamente delirante. Estava só a emendar o Dr. Jorge Gaspar, que falou, deu ênfase à banca privada. Foi a tal retórica da questão. Mas, enfim, eu não vou me por aí, de facto, enfim, não quero discutir essas coisas neste plano. Eu preferiria que o Sr. Presidente estivesse preocupado no diálogo que seguramente mantém com o Fundo de Apoio Municipal na renegociação da taxa de juros do empréstimo do contrato de assistência financeira. Porque o Cartaz continua a pagar 1,75, que é a taxa de juros prevista no contrato, quando a República, com o governo socialista, já paga juros negativos. E, portanto, a República Portuguesa recebe para contrair dívida. E devia, se quisesse de facto tratar bem os municípios que estão com a corda na garganta, ou no caso do Cartaz, acima da garganta, já ao nível dos olhos, tratá-los do ponto de vista da sua sustentabilidade trabalhada para o futuro, aquilo que devia fazer era deixar-se de resgates de águas por razões puramente políticas e tratar da redução da taxa de juros. Isso é que era uma medida política acertada e respeitadora das gerações futuras. Esse é que é o ponto. Em vez de andarmos a brincar, e desculpa a expressão, mas também estou a pesar as palavras, com este assunto das águas, trabalhar na redução da taxa de juros. O Presidente vai dizer, temos pensado nisso, temos de trabalhar, mas não se vêem resultados absolutamente nenhuns. Zero. E continuamos com um orçamento que é um orçamento de pura ficção, em que não há execução, como eu disse há pouco. Muito menos o próprio plano de investimentos. Nós vamos ver, desde 2017, e em alguns casos até antes, no primeiro mandato do Sr. Presidente, como Presidente da Câmara do Cartaz, o Dr. Pedro Ribeiro, e é exatamente a mesma coisa. E eu devo confessar, enfim, enquanto cidadão, mas aqui não estou nessa qualidade, e também enquanto eleito local, que se torna até penoso nós anualmente de estarmos sempre a dizer a mesma coisa. E o nós é o plural mastático. São os senhores no Executivo Socialista e somos nós na oposição. A dizer exatamente a mesma coisa sem sair do mesmo sítio. Isso confesso, para mim, é pessoal e politicamente penoso. E é este o ponto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Bom, transmitir em relação às negociações com o FAM, acho que o senhor aqui é politicamente ignorante. O seu vice-presidente tem-me acompanhado e não há reunião com o FAM onde isso não seja discutido, e eu até sei que não é apenas discutido pelo município do Cartaz. É algo que é partilhado por todos os municípios FAM. Se nós pudermos ter taxas mais baixas, não estamos na taxa atual, como é óbvio. Em relação à questão da taxa de execução orçamental, acho que é politicamente absurdo. Até porque eu há pouco tive aqui a cordialidade de transmitir-vos, e minha obrigação, as taxas de execução orçamental que tivemos em 2013, que foi a nossa herança para este novo ciclo, e aquilo que foi o exercício até hoje. Acho que é completamente politicamente absurdo o Sr. Vereador fazer essa consideração, no meu entendimento, e isto nada tem de ofensa pessoal, é apenas uma observação também aqui no caminho, no âmbito da política. E assim ficamos em igualdade de circunstâncias. Portanto, o caminho, e também acho politicamente absurdo, e acho que ninguém no Cartaz se entenderia, e penso que os senhores seriam os primeiros a afirmá-lo, que havendo a possibilidade de avaliar o resgate do contrato das águas para gestão puramente intermunicipal, leia-se, o lucro, em vez de ir para os privados, poder reverter a favor dos municípios e até isso dar-nos margem de decisão num sistema intermunicipal para, enquanto acionistas, termos outro poder em relação ao tarifário praticado, acho que era politicamente absurdo e acho que ninguém entenderia no Cartaz, e estamos em plena divergência profunda, nós não avaliarmos este dossiê. Acho que ninguém nos iria perdoar. Mas isto é o entendimento
de quem vive o cartaz dia a dia, trabalha com a Cartágua, trabalha diretamente com as empresas, com as instituições, com os nossos municípios e sente que nós temos a obrigação, até ao nível da nossa gestão, e aqui não é apenas política, de avaliarmos esta possibilidade. Acho que os senhores seriam os primeiros a chamar-nos todos os nomes políticos se nós não o fizéssemos. Seria uma coisa completamente absurda em relação ao contrato que herdamos. Não espreitar aqui a oportunidade de podermos ter a gestão de foro público, de foro municipal. Acho que essa avaliação é obrigatória. Portanto, e nós bateremos a todas as portas para que isso seja, pelo menos a questão da avaliação, possa ser viabilizada para nós podermos explicar aos nossos municípios, sim, é melhor, até porque isto tem que ser demonstrado, ou sim, perante os valores que estão em causa, nós não temos arcabouço financeiro para poder fazê-lo. Portanto, acho que isto tem que ser estudado, avaliado, para depois tomar decisões políticas. E lamento mesmo que reitere essa posição de pôr completamente de lado esta hipótese, como agora acabou de fazer. À primeira vez pensei que fosse uma precipitação, até depois na segunda intervenção percebi que emendou um pouco a mão. Hoje, ao reiterar isto, acho que é mesmo politicamente absurdo a gente não, havendo a porta, podendo ter a porta aberta para avaliar isto, não aproveitarmos. Mas isto é apenas a opinião do Presidente da Câmara. Muito obrigado, se me permite, Sr. Presidente. Já que falou em emendar, seria curial, então, antes de levar à Assembleia Municipal este orçamento, emendar também o texto, porque o texto, quando fala no resgate das águas, fala na proposta de orçamento de Estado. O Sr. Presidente agora foi por aqui e por acolá, mas a verdade é que a norma chumbou. Parece que não sabia que a norma tinha chumbado, tanto que colocou o Orçamento de Estado como inscrito nesta proposta de orçamento, como se fosse a proposta de Orçamento de Estado aquela que pudesse viabilizar o resgate das águas nestas circunstâncias, que não é, porque a norma foi chumbada, e não foi chumbada apenas pelos partidos do centro-direita, foi chumbada também, por exemplo, pelo Partido Comunista Português, e não há norma habilitante para nós termos esta conversa. E é nesse sentido que eu repito, me parece politicamente delirante, aceitando completamente aquilo que o senhor também disse, o senhor Presidente também disse do ponto de vista politicamente absurdo, politicamente ignorante, aceito tudo isso, com certeza, posso não concordar, mas aceito a expressão e não me sinto absolutamente nada ofendido com ela, nem do ponto de vista pessoal, nem do ponto de vista político, e por isso, quanto a essa matéria, de facto, como não entra em discussões etéreas, não me parece que devamos avançar por aí, mas é também, se a sua era a opinião mera do Presidente da Câmara, aqui é a mera opinião de um vereador da oposição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Mais intervenções no âmbito da proposta de orçamento? Eu tinha pedido Vereador Nogueira, tenha a bondade. Peço desculpa, depois dava a palavra ao Vice-Presidente a seguir. Ok. Obrigado. Sr. Vereador Nogueira, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é muito rápido, apenas queria só reforçar aqui as palavras e o que foi transmitido pelo vereador Jorge Espaz na análise à proposta de orçamento e queria aqui deixar também patente, portanto, o nosso pedido na última reunião de Câmara, que foi um pedido direto ao Sr. Vice-Presidente do Ploro das Finanças para que nos facultar as contas do município fechadas a outubro, com projeção a dezembro, portanto, o qual não nos foi facultado e que daria uma certa ajuda, nomeadamente para podermos analisar com mais a fundo esta proposta de orçamento, que efetivamente foi uma falha da vossa parte, o facto de não terem enviado as contas, porque efetivamente somos todos um executivo, independentemente das diferenças partidárias, e acho que esse documento que é do conhecimento dos vereadores, presumo que seja do conhecimento dos vereadores todos, a tempo inteiro, e aí são números que são trabalhados por vós diariamente e que, efetivamente, para os vereadores da oposição que não têm pluro atribuído, isso seria fundamental para poder fazer uma análise mais micro do orçamento. E era isso que queria deixar aqui bem patente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nogueira. Passaria a palavra ao Vice-Presidente sem transmitir que os documentos que vão à Assembleia Municipal e que são públicos têm dados atualizados, não têm ao fecho de outubro, mas têm dados atualizados. Salvo ver, pelo menos a final de junho, se a memória não me traiçoa. Obrigado. Vice-Presidente.
Obrigado, Presidente. Bom, e respondendo já aqui ao vereador Nuno Nogueira, e a falha foi minha, porque eu acabei de assinar o Diário de Tesouraria de 28 de outubro e ainda vou remeter hoje o controle orçamental, porque é um controle orçamental já de novembro, portanto, a 28 de novembro, que foi hoje encerrado aqui o Diário de Tesouraria, faço as pontes e tudo, foi apenas hoje que me foi posta para assinar este Diário de Tesouraria, que encerra, se assim se pode dizer, o controle orçamental. Portanto, eu peço desculpa, mas estamos a falar do orçamento e controle orçamental, podemos dar-vos aqui comparar a execução orçamental com 2020 e nunca com o orçamento de 2021. Mas, de qualquer forma, vamos aqui, tinha aqui duas situações. Uma delas, aqui do FAM. Sem dúvida, aqui nós, nas reuniões que temos tido, e nomeadamente nos últimos 7 meses com o FAM, temos, e após a decisão da moratória, nós fomos daqueles que também quisemos tudo, ou seja, quisemos que também, para além da moratória, quisemos também que a taxa de juros fosse revista, até porque, face à publicação dos dividendos das unidades de participação, que não há dúvida que os grandes municípios, também que têm mais unidades de participação, vão buscar esses valores. Para nós, município do Cartaz, o que nos interessa mesmo era a redução da taxa de juros. Isso foi um tema que foi debatido, é um tema que não depende praticamente do FAM, depende também depende do Tesouro, que foi feito as condições do empréstimo e que tinha que, segundo nos foi dito, tinha-se rever todo o processo de financiamento desta instituição FAM. De qualquer forma, nós temos em todas as reuniões, temos dito isso, aliás, é público, que dentro do anuário financeiro dos municípios, o Cartaz continua a ser um município com grandes dificuldades financeiras, face à sua estrutura, e que o Cartaz vai cumprindo com muito esforço, face à questão da receita muito fixa que tem, mas o Cartaz vai cumprindo com as suas obrigações, mas depois paga uma fatura muito, muito elevada relativamente a todo o resto. E a taxa de juros é um dos temas que temos sempre debatido com a instituição do FAM para que esta taxa de juros seja revista para nós e para todos os casos, uma vez que o FAM também já abriu o seu leque de financiamento, não só para os municípios em dificuldade, mas neste momento também financia um fundo que foi utilizado para a reconstrução das habitações no caso dos incêndios do verão de 2017. Portanto, já tem outras aplicabilidades e, portanto, aí também acho que iremos sempre fazer força para que essa taxa seja revista, uma vez que a rentabilidade deste fundo começa a ter outras fontes de financiamento que não propriamente já também as taxas que o município paga da utilização do capital. Relativamente aqui à questão da ação social, e é um valor que tem neste momento, não podia estar mais de desacordo com o seu vereador, porque ao longo de 2017 o orçamento desta área no município tem rondado os 9.000 euros, muito sinceramente tem rondado os 9.000 euros, face ao esforço que o município tem feito em outras áreas, mas esta área tem rondado euros e neste orçamento temos a propor 58.270 euros, pode não ser muito, mas realmente é um esforço que o município faz e também temos aqui 3 habitações sociais que temos em Valada que precisam de obras urgentemente. E também esse investimento nos equipamentos municipais, temos a contar a quase com mais 38.000 euros para estas habitações, porque vivem lá pessoas e também dentro do fundo que temos da Estratégia Local de Habitação, também temos que alocar algumas verbas para esta situação. Portanto, não quer dizer que este fundo, o Fundo de Apoio Social, o Fundo de Emergência Social, tem numa fase inicial 35.000 euros, não quer dizer que as necessidades não possam ser revistas e este fundo possa ter que ser reforçado, como é do vosso conhecimento, um orçamento não é um documento estático, é um documento que ao longo do tempo vai alterando consoante as necessidades que vão aparecendo. Portanto, fosse um orçamento estático, não conseguíamos ter 500.000 euros para fazer face às despesas Covid que tivemos no ano 2020. Portanto, isto é um documento que ao longo do tempo vai ter que sofrer alterações, é um documento que temos a apresentar hoje às necessidades e ao grau de certeza que temos hoje, mas que esta certeza, o grau desta certeza é muito diminuto face ao tempo que aí vem.
Portanto, se este orçamento de 2020 não contávamos com 500 mil euros para fazer face a uma pandemia, o orçamento de 2021, Deus queira que não, também vamos ter que fazer face às despesas e à incerteza que possa ainda nos primeiros 6 meses do ano, espero eu, que seja essa incerteza, termine em junho para a execução deste orçamento e que essa incerteza conseguimos acomodá-la no nosso orçamento para que nada falte, quer a nós e mantendo também o rigor financeiro, contabilístico, económico, queiram chamar, perante o FAM e perante as instituições que nos emprestaram o dinheiro. Muito obrigado. Vereadora Elvira Tristão. Muito boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de começar por reiterar os agradecimentos que foram formulados pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Vice-Presidente à Divisão de Administração e Finanças e, em concreto, na pessoa da doutora Margarida Ferreira, que desta vez se encontra connosco e que aproveito para cumprimentar afetuosamente. Portanto, muito obrigada pelo trabalho árduo que foi desenvolvido para estarmos aqui hoje a aprovar este orçamento. Eu entendo que este orçamento é um orçamento exigente, responsável, realista e ainda assim ambicioso. E ter-se estas considerações porque todos nós sabemos que com a estrutura de receita que este município tem e com o serviço de dívida que é público e que todos nós conhecemos, não podemos vender ilusões às pessoas. O orçamento que estamos aqui a aprovar, e todos nós gostaríamos de estar a aprovar outro orçamento, é um orçamento para cumprir com as competências municipais que temos que cumprir, nomeadamente a requalificação e a manutenção do espaço público e da rede viária, e isso está previsto, a requalificação e manutenção de equipamentos municipais para assim podermos prestar serviços públicos de qualidade, nomeadamente na educação e na cultura, para assegurar os meios de proteção civil, e relembro aqui que somos menos de um quarto, fazemos parte de menos de um quarto dos municípios em Portugal que assumem na totalidade das despesas com a proteção civil, sem sermos ressarcidos pelo Orçamento do Estado. É um orçamento também que vem a ser reforçado para melhorar os meios, para melhorar também os serviços no âmbito da higiene urbana, dos espaços verdes e dos resíduos sólidos urbanos, onde também convém relembrar, temos um déficit orçamental que temos que neutralizar em 2021. E, portanto, se nós, com este orçamento e com o serviço da dívida que temos, cumprirmos aquelas que são as grandes opções do plano e as obras que estão inscritas em orçamento, estaremos cabalmente a cumprir aquelas que são as competências municipais de um município que não se pode dar ao luxo de ter ilusões e delírios liberais, porque, acima de tudo, somos um município socialista e temos que cumprir com aquelas que são as competências municipais que dizem respeito ao reforço da qualidade de vida naquele que é o nosso território e deixar para os institutos públicos e para a administração central aquelas que são as competências em matérias que têm a ver com a economia a outros níveis. Era isto que eu tinha a dizer relativamente a este orçamento e terminar como comecei, reiterar os agradecimentos que foram aqui feitos às pessoas que fizeram deste documento político, ainda assim político, um documento técnico irrepreensível, responsável, realista e dentro daquilo que são as novas exigências legais, que foi mais uma dificuldade acrescida, porque estamos a aprovar um orçamento que é feito com uma matriz diferente daqueles orçamentos que aprovámos até aqui,
E era só. Obrigado, Sra. Vereadora. Eu tenho inscrito o vereador Pedro Novo, depois dava ao Dr. Jorge Gaspar, pode ser? Se o vereador Pedro Novo, tenha à vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa noite a todos que não tive a oportunidade de cumprimentar. Começava também por dar os parabéns a todos os que elaboraram este documento por parte dos serviços municipais, de todas as áreas, que obviamente contribuíram para a sua elaboração. E antes de falar do documento, eu ia só fazer aqui uma breve nota, e perante também a intervenção do Dr. Jorge Gaspar, relativamente à questão dos juros negativos que a República começou a pagar, nomeadamente uma emissão de dívida que foi feita em outubro, a 8 anos, salvo erro, com uma taxa negativa de 0,5. Pronto, eu só também gostaria só de fazer um enquadramento, e perante a maturidade do empréstimo que temos junto do FAM, e olhando também para o risco que o município há de ser considerado para a banca, porque apesar de tudo, apesar de vindo a cumprir, quer fazer o caminho de cumprimento dos compromissos que assumiu perante o FAM, a verdade é que perante o risco que ainda há de ter e a maturidade do empréstimo que teria que se calhar e que terá que ser posto em cima da mesa para renegociar de uma forma credível, se continuamos a conseguir cumprir com os nossos compromissos, admitindo virá abaixo de 1,75, tirar para cima da mesa uma taxa de juros negativa que foi concedida à República Portuguesa a um prazo de 8 anos, também não me parece uma honestidade, vou mais intelectual e não política, obviamente, aqui neste tema, mas sem dúvida, eu não tenho dúvidas que os juros que estão a ser praticados no financiamento que o município contraiu a estar em cima da mesa para ser renegociada, sendo que há de ser renegociada de forma que não contribua para o default, quer do município, quer, obviamente, do financiamento que o FAM possa conceder. Isto no que diz respeito a eventuais imparidades para quem nos possa vir a fazer o financiamento. Relativamente aqui ao documento que nos é apresentado, eu acho que perante o ano que tivemos, a incerteza que tivemos com tudo que o Covid nos veio a impactar de acréscimo na despesa, eu acho que era, de alguma forma, irresponsável se tivéssemos agora a alencar tudo o que gostaríamos de fazer, quer do ponto de vista das necessidades que o município continua a apresentar e que nós bem sabemos quais são, até porque eu acho que ainda bem que não veio assim coagido aqui esta discussão hoje, o poder até se calhar configurar ser um novo ano de eleições e que podia levar aqui se calhar até algum aí sim delírio político, e que eu acho que não nos ficava nada bem depois do caminho que traçámos, sobretudo desde que o Sr. Presidente Pedro Ribeiro e a sua equipa assumiu funções e que nós demos continuidade neste projeto, era realmente a ano eleitoral, virmos agora de repente, virmos dizer que sim a tudo e a todos, e de uma forma quase irresponsável podermos vir a contemplar neste momento coisas que nós saberíamos que iríamos ter muita dificuldade em cumprir. Olhando para este documento, e como disse também a vereadora Elvira, acho que reflete efetivamente as necessidades de uma forma responsável e do que queremos continuar a fazer para deixar quer os serviços municipais, quer os vários agentes que trabalham neste município, mais confiança e que vamos conseguir fazer o caminho da sua recuperação. Não é um caminho tão rápido como todos gostaríamos e que nos estamos consecutivamente todos os anos a apresentar aos nossos municípios, mas é efetivamente um documento que reflete consciência do que é possível cumprir com todos. Até porque, infelizmente, a nossa sociedade e o nosso município, há não um futuro muito distante, sabemos onde é que nos levou o querer prometer tudo e a todos, e que até por acaso já foi, com o financiamento do FAM, que foi possível depois cumprir essas promessas. Para já era só, muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Dava a palavra ao Sr. Vereador Jorge Gaspar, tenha à vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente. 3 comentários muito rápidos, talvez possa começar por aquilo que disse o vereador Pedro Nobre. Eu não fui intelectualmente desonesto, porque não disse que o cartaz devia pagar juros negativos. O que eu procurei comprar foi a taxa de juros de refinanciamento da República com a taxa de juros do empréstimo FAM. Foi só isso. E acho que achamos todos que manifestamente exagerada para os tempos de hoje, naquilo que são os mercados financeiros internacionais, pagar 1,75, enfim, pelo empréstimo. E, de facto, se o governo socialista quer ajudar os municípios, e o cartaz em particular, é deixar-se de outras coisas e apostar exatamente nessa descida. Mas eu tinha pedido a palavra ao Sr. Presidente para comentar, enfim, muito rapidamente também, porque, enfim, sinceramente e com todo o respeito político, também não vou perder muito tempo com isso, aquilo que disse a vereadora Elvira Tristão. Em primeiro lugar, quando refere a expressão delírio liberal, só para lembrar que a cartilha da esquerda não diz liberal, diz neoliberal. Portanto, isto até para ser mais assertivo,
devia ter havido delírio neoliberal e não liberal, ficava mais atualizado, digamos assim. E por outro lado, e é o mais importante, porque é o mais grave também, aquilo que diz a propósito de os municípios não terem que ver nada com a economia, porque isso é com o Estado Central e com os privados. E a esse propósito, eu não o disse na altura porque me faltavam dados, hoje não tenho os dados, mas bastou-me ouvir isto para ficar muito satisfeito com a circunstância de o vereador do Presidente Pedro Ribeiro ter retirado os pelouros à vereadora Elvira Tristão, porque de facto ter pelouros executivos, uma vereadora que acha que as câmaras municipais e que os municípios não têm nada a ver com a economia e que isso é tarefa dos privados e do Estado Central, não ficávamos bem servidos e, portanto, enfim, eu com alguns meses de distância louvo a decisão que na altura teve de retirar os pelouros à Elvira Tristão, à vereadora Elvira Tristão. Muito obrigado. Por esta razão, apenas isso. Eu dava a palavra à vereadora Ana Bernardino e depois à vereadora Elvira Tristão, se faz favor. Bom, eu gostaria de comentar o documento e para já dizer boa noite a todos e antes de mais uma palavra para todos aqueles que prepararam o documento. Este é um orçamento com certeza difícil por tudo e por todas as circunstâncias e por todas as incertezas que estamos a viver, mas que pretende dar resposta às dificuldades que iremos enfrentar em 2021. E que também podem comprometer naturalmente a concretização de alguns objetivos. Mas o orçamento para o próximo ano tem também uma forte nota de esperança, de ambição, de prudência também, até porque ainda não temos um verdadeiro quadro da pandemia, do impacto da pandemia, mas é com certeza a esperança que nos faz mover num futuro que depende de nós, como diz o mote para este orçamento. E como foi aqui referido, os pilares definidos que passam pela economia, pelo emprego, pela educação, pela juventude, faz-nos ter essa esperança, apesar de todos sabermos que, como o Sr. Presidente disse há pouco, o dinheiro é um bem escasso no nosso Conselho e o rigor e a transparência das contas até agora faz-nos acreditar que este documento para 2021 nos pode dar essa esperança necessária para vivermos o próximo ano com algum otimismo, com cautela, mas com a certeza que tudo aquilo que se planeia fazer ou se poderá fazer será feito com certeza. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora Elvira Tristão, tenha a bondade. Duas respostas ao Sr. Vereador Jorge Gaspar. A primeira para lhe dizer que eu não me enganei no adjetivo liberal. Eu não falo pela cartilha. Efetivamente, o Sr. Vereador Jorge Gaspar defende a iniciativa privada e entende que neste caso o Estado, neste caso o Estado local, deve apoiar a iniciativa privada em detrimento de outras necessidades básicas que devem estar à frente de competências que, como eu disse, são competências da administração central e de institutos da administração central, nomeadamente institutos onde o senhor já exerceu funções. E, portanto, eu não me enganei e nem falei pela cartilha. O que eu disse foi que, com o orçamento que nós temos, que tem uma estrutura de receita que nós conhecemos, que é frágil, e com o serviço da dívida que temos, estar a apoiar a economia com iniciativas que iriam deixar a descoberto limpeza urbana, recuperação da rede viária, proteção civil, apoio a serviços básicos na área da educação e da saúde, isso sim era, e não me enganei nem falei pela cartilha, era vender ilusões às pessoas e é efetivamente uma ilusão ou um delírio liberal, porque as coisas são o que são e não vale a pena estarmos aqui a fazer um discurso demagógico, que foi aquilo que o senhor vereador fez. Relativamente ao que o senhor vereador disse sobre a decisão do senhor presidente de me retirar as competências que me tinha delegado, eu nem sequer vou responder mais do que estas palavras. Foi uma intervenção infeliz, baixinha e desprezível. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Eu começava por aí.
e por subscrever, politicamente desprezível e muito infeliz, e politicamente muito rasteirinha e muito baixinha. Não é que seja surpresa. Eu nunca vou esquecer a campanha que tivemos há 3 anos. Um segundo ponto, que acho que é aquilo que devemos estar focados e centrados, que é a discussão do orçamento. Acho que é mais útil discutirmos essa matéria do que o tipo de deselegância que cometeu há pouco. Lá ver o seguinte, eu acho que todos nós temos de ter sentido responsabilidade perante aquilo que temos à nossa frente. Fica muito bem, e até estou convencido que a comunicação social há de dar foco a isso. O vereador da oposição critica não haver incentivos às empresas, nem proteção social. Vejam bem a tragédia de um fundo de emergência social apenas com 30 e tal mil euros, é quase uma ofensa às pessoas que passam mal. E eu acho que isso, de facto, no campo político situa-se mesmo no campo da demagogia, do populismo. Porque eu até recordo a conversa que tivemos sobre essa matéria, que era um valor inicial, que se houvesse necessidade ia ser reforçado. Tive o cuidado de explicar-vos como é que temos que desenhar do ponto de vista formal, legal, o plano de recuperação económica e social. Porque temos esse 1,5 milhão para disponibilizar e temos o que fazer bem feito. Acho que tivemos a preocupação de envolver todas as forças políticas na construção disso, para não cair nem no populismo, nem na demagogia de entrar num ano eleitoral e sermos nós a distribuir o cheque e estar a chamar a nós, que eu sempre fugi isso. E acho que isso é política com elevação. Não se caiu aqui na tentação patética, por ser ano eleitoral, estarmos a rasgar as regras do FAM, ou estar a negociar no FAM compensações que não temos. Porque nós não podemos, como costuma-se dizer na gíria, não podemos ter sol na eira e chuva no naval. Não vale a pena estarmos a dizer que queremos requalificar os nossos bombeiros que hoje têm um estatuto de assistentes operacionais e que essa requalificação profissional vai ter um impacto brutal nas nossas contas, assim como tem a atualização do salário mínimo, etc, etc, etc. E depois estarmos a negociar com o FAM, baixar derrama, ou baixar IMI, ou qualquer outro imposto municipal, para ficarmos bem na fotografia ano de eleições, mas depois ter outra vez um orçamento completamente desequilibrado. Portanto, nós não podemos ceder qualquer espaço a decisões que deitem abaixo o caminho que tem sido feito, que não é populista, não é demagógico, não é de chegar à véspera de um ano eleitoral, como diziam que há pouco era a vereadora Elvira, que era o vereador Pedro Nobre, a vereadora Ana, o vice-presidente Fernando Amorim, estarmos a comprometer tudo aquilo que foi feito à procura dos votos que porventura viriam dessa baixa de impostos. E em relação àquilo que é as empresas, o apoio às empresas que realmente precisam, e esse foi um princípio de orientação que desde o início definimos, porque a pandemia não afetou todos de maneira igual, como costumamos dizer na gíria. No meio de uma crise há uns que choram e há outros que vendem lenços. A crise não afetou todos os setores por igual. Houve setores que cresceram e muito em ambiente de crise, que nós íamos focar os instrumentos de intervenção do Plano de Recuperação Económica e Social nas empresas que realmente foram afetadas, nas famílias que realmente foram afetadas, e com apoio ao associativismo, fosse ele desportivo, cultural ou de âmbito social, com regra e com critério. Não era uma baixa de impostos cega, não, é alguns mecanismos de compensação dentro da margem de verba que foi disponibilizada pelo FAM, que nós naturalmente temos que pagar, como dissemos desde o início, e que eram dirigidas ao apoio aos setores, às famílias
a todos aqueles que realmente precisam. Não era uma baixa seca. E depois também acho que às vezes aqui nós não podemos ignorar. Eu não sei se vocês têm presente este dado. Nós, desde que tomamos posse, a arrecadação da receita de derrame no nosso concelho duplicou com a taxa fixa, que a taxa nunca mais foi alterada. Até porque todos nós sabemos que o FAM obriga as taxas a valor máximos e, repito, qualquer negociação para tirar de um lado temos que ir buscar ao outro. Portanto, a gente não pode ter o sol na eira e a chuva no naval. Isso não é possível. Vender milagres ou ilusões às pessoas. Nós, o município em 2013, e tenho aqui o quadro aberto à minha frente, arrecadou 236.340 euros de derrama. Em 2019, arrecadou 455.393. Quase que duplicou. Isto deve dar, nas minhas contas, acima dos 90%. Há atividade económica no nosso concelho. E há atividade económica que até é bastante lucrativa por estes dados no nosso concelho. Queremos atrair mais, gostávamos de ter um regime de incentivo fiscal melhor, adorávamos. Mas não vale a pena vender ilusões às pessoas, porque nós encontramos em 2013 um município praticamente insolvente. E ao ano atual ainda somos o segundo mais endividado do país, apesar de todo o caminho de recuperação que nós temos tido. E o vereador Jorge Gaspar até sabe, até por circunstância de outras funções que tem, nomeadamente na Vale Park, o esforço, mesmo sendo um acionista que não é maioritário, mas temos lá 22% naquela sociedade, o esforço que toda a gente tem feito para atrair empresas. Casal Branco, finalmente uma solução. O esforço tem sido feito para atrair empresas, mas elas não vêm com o nosso clique, que é um dos caminhos. Podemos, naturalmente, aumentar a base tributária e aumentar o número de empresas no nosso concelho. E também sabe, porque isto já foi dito, nunca foi por falta de regime de incentivo fiscal que perdemos uma empresa para aquelas áreas empresariais. Nunca, nunca. Nunca a questão se colocou a nível de regime de incentivo fiscal. E, portanto, eu acho que nós temos tido uma cultura de responsabilidade. Porque tenho a certeza, porque da vossa parte propostas alternativas são praticamente zero, e era isso, se calhar se estivéssemos centrados na discussão do orçamento, era, em vez das obras A ou B, no setor A ou B, nós preferimos o setor C ou D. Acho que era aí que também devia estar centrada a discussão do orçamento. Se calhar não resvalávamos para coisas menos elegantes, que acho que nem eleva o debate político que todos agora até assistem a partir de casa. Acho que nem atingimos as pessoas dessa maneira. Portanto, a vereadora Elvira não precisa de advogados de defesa. Assumimos as nossas posições quando tínhamos que assumir. Não posso aceitar o argumento, que até me pareceu um bocadinho politicamente hipócrita, de hoje dou razão ao Presidente de ter tirado os pelouros à vereadora Elvira Tristão. Acho que temos aqui um relacionamento já de 3 anos entre nós. Já tivemos uma ou outra situação que naturalmente as coisas descambaram, mas a vida política e a vida pública também é feita disso, porventura com responsabilidades repartidas, mas independentemente das nossas divergências, e são boas e salutares, acho que não precisamos de pôr o debate num nível onde nós nos possamos atingir, não é apenas do ponto de vista político, eu não sou hipócrita, é também do ponto de vista pessoal. Era isto que eu gostava aqui também de deixar bem presente nesta reunião de executivo. Dou a palavra ao Sr. Vereador, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, eu apenas vou dizer o seguinte, muito rapidamente, enfim, naturalmente também, depois esperando que possa ter a última palavra, como eu digo sempre, que gosto que aconteça. Se alguém vê uma questão pessoal, na circunstância de um eleito local, ficar satisfeito por uma eleita local, não ter funções executivas numa Câmara Municipal, porque entende que uma Câmara Municipal não deve ter um papel de promoção da economia tal como eu o defendo, então estamos muito enganados sobre aquilo que é o domínio pessoal e aquilo que é o domínio político.
E é só isto, Presidente. Muito obrigado. Sr. Vereador, hoje, nesta matéria, a última palavra é mesmo sua. Sra. Vereadora Elvira Tristão. Eu só queria relembrar que estamos a discutir aqui a proposta de orçamento municipal para 2021 e que, como eu disse, estamos aqui para aprovar um documento que me parece exigente, responsável, realista e com alguma ambição naquilo que é a necessidade e a premência de requalificar o espaço público, de melhorar os serviços de higiene e de recolha dos resíduos sólidos urbanos, de dar dignidade aos nossos edifícios municipais para termos serviços públicos de qualidade, para prestarmos socorro às nossas populações, para garantirmos o funcionamento de um canil municipal que também é uma questão de salubridade e defesa da saúde pública. Enfim, tantas e tantas competências que este município tem que exercer com um orçamento municipal minguado. É isso que nós estamos aqui a discutir, é a proposta de orçamento municipal para 2021. Tudo o resto é a espuma dos dias e volto a dizer, não preciso de advogados de defesa, nem do Sr. Presidente, nem de mais ninguém, e o que estamos a discutir é o orçamento municipal para 2021. Se me permitem a expressão brejeira, não venham com tretas. E eu acho que o que temos mesmo é que, se não há mais nada a dizer sobre o orçamento municipal, e peço desculpa se o Presidente me estar a atrever a dizer isto, é passar à sua aprovação. Obrigado, Sr. Vereador. Não sei se há mais alguma intervenção. Não havendo mais nenhuma intervenção, acho que acabamos bem a discussão da proposta de orçamento com esta intervenção e, portanto, punho à deliberação. Quem vota contra? 2 votos contra, JPM. Quem se abstém? Aprovado pela maioria dos eleitos do Partido Socialista, com 2 votos contra de Juntos pela Mudança. Nesse sentido, era a última deliberação desta nossa reunião. Pedi à doutora Ana Silvestre para fazer a leitura da minuta data, se faz favor. Boa noite a todos. Portanto, ponto 1 e ponto 2 aprovados por unanimidade. Ponto 3, aprovado por maioria, com 5 votos a favor do PS e 2 votos contra dos Juntos pela Mudança do PPD, PSD e NC. Relativamente à minuta da ata, a Câmara Municipal deliberou. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e encerramos a reunião às 20h40. Sr. Vereador Jorge Pardo, tenha vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se eu bem percebi há pouco, a reunião de 7 passa para 9, é isso? A próxima reunião... Sim, é 9. Devem receber hoje a ordem de trabalhos, os documentos entre hoje e amanhã de manhã, penso eu. E deixa de ser segunda, passa para quarta, é isso? Exatamente, como é tolerância de ponto, legalmente é possível e, portanto, é assim que a coisa irá decorrer, exatamente. Mas às 21 horas. Eu penso que é às 21, sim. Ok, muito obrigado. É às 21 horas, sim, é às 21. Muito obrigado. Bom, findo isto, desejo o resto de uma boa semana para todos e saúde. Até breve. Muito obrigado, saúde, até breve. Deus, Boa boa semana. noite. Saúde. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos também. Muito obrigado.